De volta aqui no canal, gente, para falar de Grêmio. A derrota do Grêmio estremeceu as estruturas no vestiário depois desse jogo muito ruim do Grêmio contra o Atlético Mineiro. E tem muita coisa para a gente repercutir aqui de informação nesse pós-jogo, do que é dito, do que será feito pelo Grêmio para tentar reverter esse cenário já no fim de semana contra o Bragantino. Então eu já peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho com as notificações para ficar por dentro de todas as informações, para ficar por dentro dos vídeos novos aqui do canal, recebendo os avisos e, obviamente, assistindo primeiro que todo mundo. Eu peço também que você se ligue nesse recado já de cara aqui para a gente não perder tempo da Minimal Club, a parceira aqui do canal Repórter Bruno Flores. A Minimal Club está com uma promoção muito especial, tá? A oferta é a seguinte: compre 3 camisetas básicas, ganhe a 4ª e mais uma carteira. Então, é uma oportunidade especial para você aproveitar no site da Minimal Club. O cupom FLORES, que está na tela, vai te dar desconto em todos os itens, tudo que está no site, no que já tem desconto, no que está em outlet, no que está em preço normal, no que é kit. Confere lá, usa o cupom e eu garanto que você não vai se arrepender, com a melhor camiseta básica do Brasil, mas eu recomendo todos os outros itens também da Minimal Club. Gente, que loucura, né? Essa derrota para o Grêmio, para o Atlético Mineiro. 3-0, o Grêmio poderia ter perdido por mais. E as entrevistas depois do jogo, elas dão o tom do que foi o vestiário do Grêmio. O Everton, por exemplo, que foi um agente importante do jogo, né? Inclusive para que o Grêmio até não tomasse mais gols. O Everton chegou a dizer na sua entrevista coletiva, na entrevista de saída de campo ali, na verdade, né, para a TV, que o Grêmio, os jogadores entraram e não honraram a camisa do Grêmio, que faltou competitividade, que o Grêmio simplesmente não entrou para competir no jogo. Gente, é uma liderança do Grêmio, é um cara de muita representatividade. Dizer isso tem um peso muito grande para dentro do vestiário, mas também tem um peso muito grande para fora do vestiário, né? A frase do Everton, essas colocações de que o Grêmio não competiu, de que o Grêmio não honrou a camisa, elas são muito fortes. E elas dão exatamente o tom de como o Grêmio, de certa forma, entendeu a derrota. Porque tem outras contradições até que eu vou abordar aqui em relação às entrevistas ainda. Mas o Everton foi o jogador, o único que falou depois do jogo e que deu esse tom tão forte da derrota, como é uma derrota tão forte para o Atlético Mineiro por 3-0, em que o Grêmio poderia ter perdido por muito mais. Além do Everton, o Luiz Castro, obviamente, foi para a entrevista coletiva depois do jogo e ele até foi questionado sobre a declaração do Everton, né? Logo na primeira pergunta, o Leonardo Acosta, lá da Rádio Gaúcha, perguntou sobre o que o Everton diz na sua entrevista coletiva, na sua entrevista de pós-jogo. E na coletiva, o Luiz Castro disse que realmente faltou competitividade. Sobre o jogo, o que o Luiz Castro viu do jogo foi o seguinte: um Grêmio que conseguiu parar o Atlético Mineiro no primeiro tempo, ou segurar boa parte do tempo até sofrer o gol, mas que o Grêmio não correu tantos riscos defensivamente, só que não conseguia sair para jogar. Aí o Grêmio, no segundo tempo, quis sair para jogar e não conseguiu se defender. Então, basicamente, o Grêmio conseguiu fazer pouca coisa bem feita dentro do jogo. O Luiz Castro chegou a dizer, né, que quando isso acontece, o time fica à mercê da equipe adversária. O time fica muito entregue ao que o adversário pode fazer. E é bem verdade que quem viu o jogo viu que o Atlético até entregou a bola para o Grêmio depois que fez o primeiro gol, né? Então o Grêmio também não conseguiu produzir. E isso foi algo reconhecido pelo Luiz Castro, no momento defensivo e no momento ofensivo. E ele também falou sobre esse aspecto da competitividade. Isso é um diagnóstico geral do Grêmio. O Grêmio não competiu contra o Atlético Mineiro. O Grêmio não correu, não brigou, não lutou na Arena do Galo, e isso é reconhecido por todas as pessoas que falaram publicamente, que foram para as entrevistas depois do jogo, e isso foi dito da porta para dentro do vestiário. Houve uma reunião antes da entrevista coletiva do Luiz Castro, do Paulo Pelaipe, o diretor de futebol do Grêmio, o executivo de futebol do Grêmio, que foi ao vestiário e cobrou dos jogadores. E ele fez questão de manifestar isso na sua entrevista. Mas essa cobrança do Pelaipe aos jogadores, pelo que eu tenho de informação, foi muito na questão anímica, na questão da briga, muito mais do que uma questão técnica ou tática. Até porque, taticamente,
o Grêmio está satisfeito com o trabalho do Luiz Castro. Ou o Grêmio entende que pode melhorar, mas o Grêmio não vai fazer a demissão do Luiz Castro. Não vai fazer um movimento de mudança do Luiz Castro. Ainda sobre o que disse o Castro, para a gente fechar esse parênteses aqui. Ele entende que o time vai precisar mudar de novo. Não ficou clara exatamente qual é a mudança que o Grêmio vai fazer a partir dessa derrota para o Atlético Mineiro. Tem alguns elementos aí que a gente pode tentar pensar, mas eu sempre digo aqui, os vídeos não são com a minha opinião, os vídeos são com a opinião de quem importa, as pessoas que fazem o dia a dia, as pessoas que tomam as decisões do Grêmio. Então eu posso deixar isso para um outro vídeo até, né? O que eu acredito que possam ser as mudanças. Mas eu não tenho uma informação sobre isso. A entrevista do Luiz Castro, ela não deixou isso claro. Mas a entrevista do Luiz Castro deixou claro que o Grêmio vai mudar. Ele disse que o Grêmio já jogou com 2 volantes e 1 meia, com 1 volante e 2 caras mais soltos, 2 caras mais conservadores. O Grêmio já fez várias alterações ali. Já mudou os pontas, nunca deixou de ter pontas, né? Nunca teve um meia ponta, por exemplo. Sempre foram ponteiros. Mas ele não deixou, mas ele mudou as figuras, aliás, dos pontas, ele mudou os meias, ele mudou o primeiro volante, e ele disse que depois dessas derrotas, sempre houve momentos em que as mudanças foram necessárias. E que agora é momento de mudar de novo. Que o Grêmio precisa mudar isso, especialmente para o Grêmio voltar a vencer fora de casa. O Grêmio não tem vitória fora de casa no Brasileiro. E o próximo adversário é o Bragantino, é fora de casa e é antes do primeiro Grenal contra o Internacional na primeira perna aí das quartas de final da Copa do Brasil. E um jogo que também é fora de casa, que é no estádio Beira-Rio. Então, gente, o Luiz Castro promete mudanças. Ele promete alterações dentro do elenco, dentro do time, aliás. É claro que a gente vai levar em consideração aí, por exemplo, que o Marlon e o Vila Sante não jogaram por uma preservação. O Marlon porque sentiu dores musculares, poderia agravar, e o Vila Sante porque a lesão dele foi justamente contra o Atlético Mineiro lá no ano passado. O Nardoni, segundo o Luiz Castro, tomou uma pancada no joelho e precisou sair. O Gustavo Martins tinha sentido dores durante a semana, precisou sair também. Então tem uma reavaliação para ser feita, mas o Grêmio aposta muito nas voltas do Marlon e do Vila Sante para dar uma sustentação melhor para o momento defensivo do Grêmio, especialmente, e na competitividade para o jogo contra o Bragantino. Para fechar esse vídeo aqui, eu quero falar da entrevista do Pelaip. Depois que o Grêmio toma 3-0 para o Atlético Mineiro fora de casa, o tom da entrevista do Pelaip é dizer que o trabalho do Luiz Castro é bom, que ele coloca os garotos para jogar, que ele é um treinador que não tem medo de colocar jogadores que vêm da Série B, por exemplo, o Caito e o Wallace, botar no time, dar sequência e manter jogando, que o Vieri era um jogador que estava numa lista de dispensa e que o Luiz Castro colocou para jogar e vendeu e fez a grande venda do ano até agora. Além disso, o Danilo Barbosa é confirmado pelo Pelaip como um cara que já chega no fim de semana, então para ficar à disposição contra o Bragantino, e é um jogador que vai ajudar. Mas assim, a entrevista do Pelaip na comparação com a do Luiz Castro, ela tem uma contradição de visão do Grêmio. O Luiz Castro diz que o primeiro tempo do Grêmio é melhor porque o Grêmio segura o Galo, mas não ataca, não consegue sair. Aí quando o time, em tese, tem mais ousadia para tentar atacar, não consegue fazer nenhuma das duas coisas, e aí toma o segundo gol, sente, toma o terceiro e podia ter tomado mais. O Pelaip vê um time que jogou melhor no segundo tempo que o time do primeiro tempo. Ele diz, olha, o Grêmio teve uma atuação muito abaixo, especialmente no primeiro tempo. Só que o treinador viu o primeiro tempo melhor do que o segundo. Então o Grêmio, através desses personagens, apresentou diagnósticos diferentes em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro. E o Pelaip também vai para a entrevista coletiva para, de alguma forma, blindar o trabalho do Luiz Castro, dizer que não vai haver mudança, que se confia no trabalho do técnico e colocar também algumas questões. E isso aí, assim, não é nenhuma surpresa, né? Quem acompanha o canal aqui, por exemplo, as lives aqui com o Jeremias de segunda a sexta às 8 horas, a gente tem dito, a direção banca o Luiz Castro, não vai fazer mudança. Ela banca o Luiz Castro até o fim do ano. Tem que ser algo muito fora da curva para o Grêmio demitir o Luiz Castro. Pelo menos até agora, né? Sobre o final, essa reta final aí do vídeo e a entrevista do Pelaip ainda. Ele coloca dados e informações em relação especialmente ao ano passado.
ao Grêmio estar quebrado, a folha de pagamento, o Arthur não ficou porque o Grêmio não tinha como pagar, o William rescindiu porque não tinha como pagar, vamos ver, jogadores que o Grêmio não conseguiu contratar porque não tinha como pagar, quem vem hoje é dentro da realidade financeira. O Grêmio pagou 50 milhões de reais no início do ano, de valores atrasados de folha, de bicho, de premiação, de luvas, deve para empresário, tá devendo luva para jogador, tá fazendo acordo. Agora, também tem um ponto que é, o Grêmio fez contratações de aporte financeiro bem grande no início do ano. 2 delas são as maiores contratações da história do Grêmio, como o TT e o Nardoni, que obviamente não são pontos que o Pelaipe vai colocar na entrevista coletiva, mas que são informações também em relação a essa movimentação financeira que o Grêmio fez. E tem um ponto ainda que é o seguinte, o Pelaipe, ele diz que hoje ainda tem jogadores que estão ganhando fora do que o Grêmio pode pagar. E que o Grêmio precisa readequar também essa situação. Que o Grêmio precisa de jogadores que caibam na folha. Lembrando, o Grêmio tem 2 jogadores especialmente com salário mais alto, vou botar 3, tá? Mas 2 deles são mais altos que esse terceiro, que estão para renovar o contrato, ou estão com o contrato por acabar. O Pavon, que tem um salário aí na casa de 700, 800 mil, o Amuso, que tem um salário de quase 1 milhão, junto com o Carlos Vinícius. E na esteira do momento em que esses jogadores estão com o contrato por acabar, e a direção, por exemplo, disse que o Pavon é um jogador que faz sentido no projeto, que o Amuso é um jogador que faz sentido no projeto, que o Carlos Vinícius é um cara importante, um dos dirigentes vai lá e diz que tem gente que está ganhando acima hoje do que é a folha salarial do Grêmio e que o Grêmio precisa readequar isso. Ou o Grêmio vai mandar embora jogadores que estão hoje na folha e que ganham salários muito altos, e vai lá, um Bright White da vida, ou o Grêmio não vai renovar o contrato desses atletas, ou vai tentar uma renovação com valor abaixo do que esses jogadores ganham. Fica um ponto de interrogação, pelo menos, em relação a isso. Me estendi no vídeo aqui, mas é porque tinha muita coisa para ser falada sobre esse vestiário do Grêmio. O vestiário do Grêmio estremeceu. O Pelaipe diz que os jogadores estão com vergonha na cara, que eles têm vergonha e estão tristes pelo resultado de 3-0 diante do Atlético Mineiro. Tem muita coisa para acontecer nas próximas horas, hein? Tem muita coisa para acontecer nas próximas horas do Grêmio até o jogo contra o Bragantino. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho que a qualquer momento a gente tá de volta. Valeu!